No capítulo 1, nós vamos iniciar com a apresentação dos conceitos colocados pelo autor, que vão ser debatidos na obra. Dentre eles, tem uma etapa primordial e emergencial, que são definidos os termos de situação, problema e situação-problema. Ele coloca a situação como sendo o contexto, o problema sendo um obstáculo, e a situação-problema como um conjunto contextualizado de informações em forma de tarefa para o grupo de alunos. Na continuação do capítulo é colocado o mediador, que no caso é o professor que vai propor uma situação, e o sujeito, que pode ser um aluno, o grupo que vão resolver potenciais da situação. E aí vai ser passada uma informação, ou seja, a tarefa a ser realizada, e ela vai envolver os objetivos pedagógicos, a decisão de realizar a tarefa e a realização da tarefa propriamente dita. O que o professor ele deve ter em mente é que sua situação-alvo imposta aos alunos, elas podem integrar o conhecimento ou avaliá-lo. A própria manipulação de um recurso pode significar domínio de competências adquiridas. Nesse sentido, não foge da aprendizagem, tendo em vista o modelo de aprendizagem como está colocado na figura, que pontuam desde o conhecimento para elementos didatizados de maneira tradicional até uma atividade de cunho integrador. No capítulo 2, o autor ele propõe situações e sugere instruções envolvendo o contexto, a função, a instrução e a informação com situações reais aplicadas às mais variadas disciplinas. É dado também destaque ao contexto, onde o autor ele afirma que ele não pode ser neutro, ele deve ser bem elaborado, porque ele vai refletir consequências nas representações do aluno. Ele comenta também sobre a diretriz do trabalho, que representa o conjunto das ordens dadas ao aluno, e mais, ela tem que ser adequada com suporte educacional, e ela precisa ser explícita para poder atingir o aluno. Ele também orienta que não é necessário, não é recomendado fazer rodeios. É interessante sempre utilizar verbos no imperativo, por exemplo, elabore, preveja, explique, observe. E é importante também destacar um determinado ponto, onde a diretriz ela tem que ser validada. Segundo o autor, isso tem que ser feito aplicando aos próprios alunos. Ponto onde os resenhistas discordam, pois o método deve ser validado por pesquisadores em conjunto e não pelos alunos somente. Deve-se levar em conta que as situações que não sejam tão difíceis e elas também não podem ser tão complicadas para o aluno. Em física é interessante trazer aspectos qualitativos para a discussão e alguns quantitativos também para a realização de problemas, assim como está sendo demonstrado no quadro na tela agora. No capítulo 3, nós temos exemplos de situações de ensino. Uma delas é a física descritiva, que também pode ser chamada de qualitativa, que envolve questões teóricas que vão abranger os aspectos conceituais. Por exemplo, explique o fenômeno da aurora boreal. Esse é um possível exemplo. Outro ponto é a física quantitativa, que utiliza ferramentas matemáticas. Uma pergunta ilustrativa seria: qual a velocidade aproximada de um elétron proveniente do Sol, sabendo que a distância entre o Sol e a Terra e o seu tempo de chegada está na tabela abaixo? No capítulo 4, o autor menciona as variáveis que podem se caracterizar de 3 perguntas. Como o perito vê a situação em relação ao enunciado? É chamada de variável de identificação, tendo as seguintes características: o caráter natural, o elaborado, o campo disciplinar, a função pedagógica desejada, o perfil do aluno visado por meio da situação, o produto esperado, o caráter aberto ou fechado da situação e a natureza dos dados. Como o perito vê a situação quando ele a resolve? É chamada de variável de conteúdo. As principais características são os objetos visados, os conhecimentos, as habilidades e o saber aplicados, os procedimentos utilizados, a independência das questões ou as etapas da resolução. De que maneira o aluno percebe a situação, independentemente do que manifesta o perito? É chamada de variável de revestimento. No capítulo 5, o principal tópico considerado pelos resenhistas é verdadeira situação-alvo, onde ele coloca:
que o aluno é um agente. É o aluno que desempenha o papel de personagem principal, que busca a resolução da situação apresentada, sendo o professor o agente facilitador, ou seja, apenas apresenta a situação ao aluno ou aponta caminhos para a resolução do problema apresentado. O objetivo do capítulo 6 é propor pistas para preparar uma situação-alvo, seja elaborar um novo suporte para uma situação-alvo, seja melhorar um suporte já existente. Em um primeiro momento, uma série de propostas será emitida de modo geral. Em seguida, elas serão enunciadas disciplina por disciplina, constituindo um conjunto operacional para idealizadores, professores, pesquisadores ou autores de manuais escolares. Além disso, serão apresentados alguns estudos de caso relativos a determinadas disciplinas. Eles ressaltarão a maneira pela qual um suporte pode ser elaborado progressivamente para a elaboração de uma situação. No corpo da literatura, o autor apresenta pouca fundamentação teórica e não cita na sua descrição uma corrente teórica bem definida e também não é possível percebê-la explicitamente. Através de conceitos prévios dos resenistas, identifica-se traços das teorias de aprendizagem de Vygotsky, um pouco de Ausubel, no que se refere à contextualização de sala de aula. Com relação à física, não apresenta uma quantidade de exemplos significativos, mas orienta a contextualização, relacionando o aprendizado da sala de aula com a realidade do aluno. A abordagem estrutural das situações de problemas são apresentadas, em sua maioria, no ponto de vista teórico, com poucos exemplos práticos. Para a física, não há exemplos. Como sugestão, apresentar um apêndice somente com exemplos a cada parâmetro apresentado, unindo profissionais de todas as áreas, trabalhando em conjunto para atender ao fim educacional.